Vamos lá, senhor, eu sou Mário Sobral do Jornal Securito, em mais uma edição aqui do esse teu canal. E hoje vamos falar sobre variações que ocorrem na produção e que precisam ser acompanhadas pelo profissional de segurança do trabalho. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Por exemplo, quando você vai fazer uma avaliação ambiental, quando você vai fazer uma análise ergonômica, você precisa entender disso. Primeiro item são as variações que ocorrem durante o mês. Então, por exemplo, é comum no final do mês aumentar a demanda para conseguir alcançar a meta que foi estabelecida. Então, se você fez a sua avaliação mais no início do mês e você fez mais no final do mês, há diferença então, em relação a ruído, a concentração de produto químico. Então você precisa ficar acompanhando qual é mais ou menos o valor adequado de produção aqui na minha empresa. Você vai no controle de processo, eles vão dizer, olha, o normal é esse valor aqui. E no dia que você fizer essa avaliação, você acompanha para ver se está dentro desses itens. O segundo item, acho que eu já comentei em outros vídeos, mas é importante lembrar, a sazonalidade. Além dessa variação que ocorre no mês, há variações que ocorrem no ano. Então tem períodos do ano onde tem maior produção. Sempre eu dou exemplo de produção para o Natal, então algumas empresas, setembro, outubro, novembro, tem uma produção muito maior por causa do Natal, e aí quando chega em janeiro, fevereiro, há uma queda de produção. Então isso também tem que ser verificado para você tomar cuidado nas suas avaliações. O outro item é a questão também dos modelos diferentes que tem no processo e tipos de serviço diferentes. Então vamos dar exemplo. Por exemplo, imagina que você vai numa empresa e numa determinada linha de produção, eles produzem notebook, tá? Só que eles têm, naquela mesma linha, passam diversos modelos de notebook. Então, dependendo do modelo que você vai fazer a avaliação, digamos que seja uma análise ergonômica, talvez tenha um maior desgaste ou um menor desgaste de acordo com o produto que está passando. Então, você precisa verificar essa variabilidade também, entender como funciona o processo. O outro item, variações de matéria-prima. Então vai imaginar um parafuso. Você tem lá um parafuso que você faz lá o aperto desse parafuso. Só que aí a empresa comprou agora de um outro fabricante. E tem uma variaçãozinha, ele é mais barato, mas também tem uma pequena variação. Em função disso, agora tu vai ter que fazer um pouquinho mais de força. E não é só questão de variação de matéria-prima em relação ao esforço. Bora lá para a parte química. Você comprava um determinado produto de uma determinada marca, ok? E aí você fez todas as avaliações químicas e tudo mais. Trocou a marca. Percebe que, apesar de ainda funcionar para o processo, as concentrações do produto no ambiente provavelmente são diferentes e toda aquela sua avaliação ambiental pode estar perdida? Então isso também tem que ser considerado. O que mais? A logística. O que seria isso? Imagine que na sua empresa há muita falha na logística de produção, então às vezes atrasa produto, a produção fica parada, aí depois o que vai acontecer com o trabalhador? Aparentemente parece ser bom, né? Mas o problema é que, como ele ficou parado, depois ele tem que compensar esse tempo de parado, então ele vai ter que acelerar o ritmo para compensar aquele período que ele não produziu. Então é outro item que a gente tem que tomar cuidado, verificar se acontece com frequência na nossa empresa, e olha, que horário eu vou fazer a avaliação? Por exemplo, se for num momento desse, aí que um determinado setor está parado, o ruído vai ser menor, então tem que considerar tudo isso. Mudanças de demandas ao longo do mês, em função de um novo cliente, eu falei a questão de uma mudança que ocorre normalmente, mas esse exemplo de mudanças que acontecem em função de alteração de demanda. Então eu tenho uma previsão normal, lá, sei lá, 1000 peças no mês, só que isso já está tudo programado para essas 1000 peças, o número de trabalhadores está dimensionado para essas 1000 peças, está tudo direitinho. Só que, uma coisa boa, apareceu um cliente novo. Eu nunca vi empresa rejeitar cliente, é muito raro acontecer. Só que eu não tenho suporte de trabalhadores, de equipamento e tudo mais para 2000. E aí, essa mudança vai alterar todo o processo. E também se você estiver fazendo uma avaliação nesse período, percebe que o problema é, quanto menos variação tem no processo, fica mais fácil de a gente avaliar. Agora, se tem muitas variações, período de muita produção, período de pouca produção, a gente precisa entender melhor isso, como acontece na nossa empresa, para tomar cuidado quando a gente for fazer nossas avaliações. Quebra de equipamento e dificuldades da manutenção.
É muito comum em algumas empresas ter problema com a manutenção. Uma boa parte das empresas só se faz manutenção corretiva, e aí o que acontece? A máquina fica quebrada, e aí estraga todo o processo, e a gente precisa avaliar se tem um problema de máquinas, de equipamentos, porque isso vai também ter um impacto para o nosso trabalhador. E o último item que eu coloquei aqui, ó, variações no ambiente. Por exemplo, eu estou num período mais quente, naquele dia é mais quente do que a média. Por exemplo, aqui em Manaus chove muito, tá? Chove e tem muitos dias de muito calor. E o que acontece? Dependendo do dia, se for muito quente, o que eu vou ter? Eu vou ter um desgaste maior do trabalhador, eu vou ter maior evaporação dos produtos químicos. E qual foi o dia que eu fiz a avaliação química? No dia mais quente do ano? Percebe que isso vai dar diferença. E também acontece o contrário, um dia mais frio. Por exemplo, digamos que foi um dia que estava chovendo muito e eu estava avaliando o serviço, a análise ergonômica de um pedreiro. Quem trabalha na construção civil sabe disso que acontece. Você jogou lá a massa, embolsou a parede, e aí você agora vai deixar a massa puxar, que eles falam, secar, né? Só que como está muito frio o ambiente, está chovendo e tudo mais, demora mais tempo e a produção desse trabalhador não é a mesma. Então tem que ser considerado isso. Se é o normal, se é o normal tudo bem, mas é uma variação muito menor do que o normal. Então percebe que tudo isso precisa ser analisado e geralmente o que se faz? Pega-se um ponto do ano e se acha que aquele valor está correto. Não, há muitas variações e essas variações precisam ser consideradas para tudo, para avaliações ambientais, ruído, calor e tudo mais, para avaliações ergonômicas, e a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? Coloque embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.